Lucas 6, de 27 a 36, nós leremos. Diz assim: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Amém. Nosso irmão presbítero Davi já orou, e nós estamos aqui tratando, nesse momento, já há pelo menos 2 mensagens passadas, do que é chamado de Sermão da Planície, um equivalente do Sermão do Monte em Mateus. Argumentamos que, no nosso entendimento, esta é uma outra ocasião em que Jesus está pregando e está repetindo as mesmas palavras, com algumas mudanças, lembrando que, no contexto de Lucas, ele escreve para gentios, enquanto que no contexto de Mateus, ele escreve para judeus. Mas sempre é bom nós termos a passagem paralela de Mateus, marcada em nossa Bíblia, como você mesmo percebe, abaixo do título da vingança, há a passagem paralela, Mateus 5, 38 a 42, e abaixo do título do amor ao próximo, Mateus 5, 43 a 48. Então, Mateus 5, de 38 a 48 é a passagem paralela. E é muito importante porque Mateus, juntamente com Lucas e Marcos, são chamados evangelhos sinóticos. São evangelhos que têm uma mesma ótica, mas eles têm algumas nuances distintas uns dos outros conforme o seu público. No entanto, um serve, lança luz para o outro, e de um modo geral toda a Escritura sempre lança luz para um determinado texto. Muito bem, meus irmãos, na primeira bem-aventurança, Jesus havia apresentado o reino de Deus como uma dádiva graciosa aos seus discípulos. Você veja no verso 20, parte B, e nós já tratamos em mensagem anterior, ele declarou: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lembrando que ele não estava falando a todos os pobres indistintamente, mas como o próprio verso 20 diz, ele estava falando aos seus discípulos que por causa dele, para segui-lo, haviam deixado tudo para trás, neste sentido haviam se tornado pobres para segui-lo. Então ele diz, vosso é o reino de Deus. Então o contexto aqui é o reino de Deus. E depois de pronunciar bênçãos aos súditos desse reino, e maldição aos que o rejeitam como rei messiânico, pois depois das bem-aventuranças tem os ais, ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação, ai de vós os que agora estáis fartos, etc. Jesus então passa a ensinar sobre os valores que devem nortear a conduta, o comportamento daqueles a quem pertence o reino de Deus. E assim como as bem-aventuranças, a ética proposta aos filhos do reino, ela é, como eu já falei em mensagem anterior, uma contracultura em relação à ética proposta pelo mundo. Ou seja, ética é o padrão da conduta. O padrão da conduta, do comportamento do cristão, ele vai na contramão
da sua cultura, da cultura que o circunda, do mundo, de um modo geral. E nós já vimos nas mensagens anteriores que Jesus é retratado aqui no Sermão da Planície como um novo Moisés. Ele estava no monte, ele subiu ao monte, ele orou a noite inteira, ele escolheu os seus discípulos e então ele desce do monte. E essa imagem é uma forma de apresentar Jesus como o novo Moisés, o novo legislador, que tendo descido do monte, traz ao povo uma nova lei. Por um lado, esse novo legislador não tem o objetivo de anular a lei mosaica, mas de cumpri-la, como ele fala claramente em Mateus, no Sermão do Monte. Por outro lado, o seu ensino é uma nova lei, no sentido de que, em contraste com o ensino dos fariseus, Jesus dá à lei de Deus seu verdadeiro e mais pleno sentido. E como nós veremos no decorrer dessa mensagem, o ensino de Jesus está relacionado aqui nesse trecho que nós lemos ao segundo e principal dos mandamentos, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este é o mandamento que está no contexto aí, que deve ser subentendido por nós no contexto. E Jesus nos ensina aqui, meus irmãos, a quem devemos amar e como devemos amar. Isso é importante para as crianças que anotam, anotarem. Nesse texto, na sua mensagem, Jesus nos ensina a quem devemos amar e como devemos amar. Eu falei tudo o que o texto vai dizer, a quem nós devemos amar e como, de que maneira nós devemos amar. E nós podemos resumir esse ensino em dois princípios gerais, que são declarados, respectivamente, ao final de cada parágrafo do trecho que nós lemos, no versículo 31 e no versículo 36. O versículo 31 diz: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Aí temos a regra de ouro. Essa é a regra de ouro. Vamos mais ou menos explicar, mas essa é a regra de ouro. E é assim que os estudiosos a chamam. Não é apenas este texto que é chamado assim, mas no que diz respeito a esse sermão de Jesus e as palavras de Jesus, de um modo geral, essa é a regra de ouro. E no verso 36, ele termina dizendo: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Aqui está o modelo perfeito. O modelo perfeito para o qual devemos olhar e que devemos imitar, nesse aspecto de amar o próximo como a nós mesmos. Então, eu já praticamente adiantei toda a mensagem, e se você não gravar mais nada, e você entender esses dois pontos, você terá entendido o princípio geral da mensagem. Então, veja, esse primeiro princípio que está no verso 31, ele é conhecido como regra de ouro pelos estudiosos, porque ele condensa, meus irmãos, de maneira magistral, tudo o que está escrito na Escritura sobre o modo como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Na verdade, na versão de Mateus, eu falei para você deixar aberto lá, Jesus diz isto claramente. Lá no capítulo 7, no versículo 12 de Mateus, ele está no Sermão do Monte, que é um sermão mais longo, ele diz: tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Mas Mateus acrescenta algo que Lucas não falou aqui. Porque esta é a lei e os profetas. Lembra que a expressão lei e os profetas remete às Escrituras. Refere-se às Escrituras. É a forma como o judeu se referia à palavra de Deus de modo geral, era lei e os profetas e os escritos. Então Jesus está dizendo: você quer saber qual é o resumo da forma como devemos nos relacionar, segundo a lei de Deus, segundo as Escrituras? Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Então, por isso, essa expressão, esse versículo é chamado de regra de ouro. E eu chamo particularmente o segundo princípio de modelo perfeito, porque Jesus nos apresenta o nosso Pai Celestial no seu trato com os homens, como modelo de bondade e misericórdia. Nós já vimos isto aqui, vamos nos debruçar um pouco mais ao longo do sermão, mas ao final, sobre isto. E seguindo a estrutura do nosso texto, meus irmãos, nós vamos refletir sobre a quem e como devemos amar, segundo os exemplos aí dados pelo nosso Senhor. Então, esta mensagem, a regra de ouro e o modelo perfeito, eu quero expô-la trazendo um princípio geral.
E esse princípio, de novo, é mais um resumo da mensagem. Você vai ter vários resumos da mensagem, né? E depois a gente vai destrinchar essa mensagem. O princípio geral é este, se você que está anotando puder anotar. O amor cristão é diferente do amor terreno, porque reflete o amor do Pai Celestial. Vou repetir. O amor cristão é diferente do amor terreno. O que é o amor terreno? O amor dos homens, o amor desta terra, o amor natural. Por quê? Porque reflete o amor do Pai Celestial. Todo mundo fala de amor, né? Amor é uma palavra tão doce, e ela está na boca de todas as pessoas. Quem não gosta do amor? Quem não prefere? Quem não acha que o amor é tudo, né? Só que quando o mundo fala de amor, ele fala de um amor natural. O mundo diviniza o amor, os amores humanos. Qual é a expressão mais, vamos dizer assim, pura e nobre do amor que nós conhecemos? É o amor de mãe, né? Quem não concorda? É o amor de mãe. Mas, desculpe-me se eu vou decepcioná-las, mamães, o seu amor não é perfeito e pode ser até pecaminoso. O amor de mãe pode levar você a ser possessiva, superprotetora, dominadora, frouxa. O amor de mãe, como todo amor humano, ele está contaminado pelo pecado. Eu não estou dizendo que o amor em si é mau. O amor foi colocado por Deus no seu coração. Mas por causa da queda, ele é um amor egoísta por natureza. Mas quando os cristãos, e na verdade quando o Senhor Deus quis nos ensinar a natureza do amor que vem dele, ele levou os escritores bíblicos a cunharem uma palavra que já existia no vocabulário grego, mas que não era muito usada, e que eles pegaram essa palavra e passaram a aplicar a esse amor de que Jesus está falando, que é a palavra ágape. A palavra ágape, ela trata desse amor. Então, o amor cristão é esse amor ágape, e ele é diferente do amor terreno, porque ele reflete exatamente o amor do Pai Celestial. E de que maneira nós podemos ver isto no texto? Nós vemos dos versos 27 a 31, e eu vou trazer um princípio particular uma ideia secundária, que é a seguinte: em que sentido ele é diferente do amor terreno? Então, aqui vai o princípio. O amor cristão se estende aos inimigos e se expressa em palavras e atos benevolentes. O amor cristão se estende aos inimigos e se expressa em palavras e atos benevolentes. É isso que Jesus ensina nos versos 27 a 31. Benevolente vem de bem. E talvez você possa ficar ofendido, porque eu explico às vezes palavras que para você pode ser tão óbvias, mas aqui tem crianças anotando. E depois do culto, quando eu tenho um momento com elas, elas perguntam. Então eu já estou adiantando. Benevolente é a atitude que traz, que promove o bem do outro. Então, o amor cristão, ele não está circunscrito aos amigos, aos familiares, àqueles que me fazem bem, mas ele se estende aos inimigos e ele se expressa não como um mero sentimento passional, não como um sentimentalismo, mas em atos e palavras de benevolência. Leiamos o que Jesus diz na primeira parte do verso 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei bem a quem? Fazei bem aos que vos odeiam. Eu quero que você, daqui por diante, eu oro para que Deus faça isso, mas eu peço que você faça um esforço. Pense numa pessoa que porventura te odeie, ou que tenha te feito mal. E tenha essa pessoa ou essas pessoas na sua mente enquanto eu vou falando. Porque eu espero que Deus fale ao seu coração e você possa agir para com essas pessoas, como o Senhor Jesus ordena, se você é um discípulo de Jesus. Então ele diz, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Este é um princípio geral, Jesus resumiu tudo aqui.
E para nós termos uma noção, meus irmãos, do peso das palavras de Jesus, nós precisamos entender o contexto histórico vivido pelos seus ouvintes. Embora o Evangelho de Lucas tenha sido escrito para gentios, nós sabemos que, e o evangelista sabia, que os ouvintes originais de Jesus, eles eram, em sua grande maioria, judeus. E amar os inimigos soa pesado para qualquer pessoa ou povo que esteja sob a opressão. Porque quando Jesus disse para os judeus amar os inimigos, certamente eles pensaram nos romanos, que eram o povo que os estava dominando, oprimindo e escravizando. Eles não eram um povo livre. Eles até tinham certa liberdade, um governo próprio através do Sinédrio, mas, obviamente, eles odiavam não serem independentes. Eu entendi bem quando o sentido deste texto, quando eu estava conversando com um judeu. Ele era um cristão, na verdade, ao que parece recém-convertido, bastante conhecedor das Escrituras, inclusive do texto original, e conversando com ele, eu falei para ele, olha, o Senhor Jesus, o Messias, ele falou que nós devemos amar o inimigo. Não só o nosso próximo, mas o nosso inimigo. Ele falou, não, eu não posso amar árabe. Eu sei que alguns judeus, nem todos odeiam os árabes, mas ele falou isso. Não, eu não posso. Ele falou com muita ênfase, não posso, mas você não é cristão, Jesus disse que você tem que amar. Eu não mencionei o inimigo dele, mas veio à mente dele. Então, essa era a sensação daqueles que estavam ouvindo a Jesus. Então, amar os inimigos soa pesado, principalmente porque os inimigos eram os opressores. E aqui vem outra questão. Nós estamos falando de uma relação entre opressores e oprimidos. É uma expressão tão querida de algumas ideologias, particularmente das ideologias que são oriundas do marxismo, né? Que enxerga geralmente um grupo específico como opressor e outro como oprimido. Jesus está praticamente dizendo para os judeus que eles têm que amar os seus opressores. Então, esse era o caso dos judeus, porque o território deles era ocupado por dominadores estrangeiros, sendo, portanto, os romanos os opressores da vez. Então, os judeus, como nós, até podiam aceitar o ama o teu próximo como a ti mesmo, porque eles entendiam que o próximo era o parente, o compatriota, e até mesmo o gentio, o estrangeiro que havia se tornado prosélito, um discípulo do judaísmo. Mas amar os inimigos, amar os invasores romanos, essas palavras de Jesus, meus irmãos, devem ter chocado seus ouvintes, especialmente porque o nacionalismo judeu era acentuado. O nacionalismo judeu era muito acentuado. A Palestina era uma região, conhecida por ser uma região de constantes levantes contra Roma. E nós devemos lembrar que entre os apóstolos havia um zelote, lembra? Simão, o zelote. E o zelote era membro, ou talvez, melhor seja dizer, um ex-membro de um partido revolucionário, no meio do qual havia um grupo chamado o grupo dos sicários, especialmente os sicários, que praticava o terrorismo, atacando e matando romanos. E nesse contexto, amar os seus opressores soava para eles imoral. Eu quero que você pense num grupo político que você acha que é contrário à igreja. Você tem que amar as pessoas desse grupo. Esse é o ponto. Agora acho que eu mexi um pouquinho, né? Aí você está entendendo, você está se sentindo como judeu que vai amar o romano. É isso aí. Você tem que amar. Eu não estou falando que você tem que amar a ideologia deles, que você tem que amar o movimento deles, mas que quando você tem um relacionamento pessoal com alguém, de algum grupo, que você acha que é oposto a você, você deve amar essa pessoa. É este o sentido. E, meus irmãos, tanto soava para os judeus imoral amar os inimigos, que os fariseus e escribas haviam adulterado o segundo principal mandamento, acrescentando-lhe algumas palavras. Eles diziam, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Veja, Mateus, conforme a versão de Mateus, desse trecho, os fariseus, os escritos dos rabinos que Jesus está citando em Mateus 5,43, ele disse, digo-vos, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Contudo, meus irmãos, em nenhum lugar na Escritura nós temos esse acréscimo. Pelo contrário,
em algumas passagens nós temos o mandamento de amar o próximo estendido ao estrangeiro e até ao inimigo. Eu quero mostrar isso para você. Quando Jesus diz, ouvistes o que foi dito, e diz, eu porém vos digo, ele não está contrapondo o seu ensino à própria lei e às Escrituras, mas à interpretação farisaica. Abra sua Bíblia em Levítico 19, você vai abrir em Êxodo e Levítico apenas. Êxodo e Levítico, segundo e terceiro livros da Bíblia, está bem no começo da Bíblia. Os dois principais mandamentos não estão em Êxodo 20, mas quando Jesus os cita, os próprios mestres da lei reconhecem que Jesus está citando os dois. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse segundo mandamento, que é o que estamos tratando, em Levítico capítulo 19, está escrito no verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. É daqui que Jesus tira o segundo principal mandamento. Só que ele usa a expressão filhos do teu povo. Então, os fariseus interpretavam, olha, o meu próximo é aquele que é o filho do meu povo. Porém, eles se esqueciam que no verso 33 do mesmo capítulo, observe aí, o Senhor diz, se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro, que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele está falando, ama o estrangeiro também como a você mesmo. Mas o estrangeiro ainda não é exatamente o inimigo. Então vamos abrir em Êxodo 23, e aí nós voltamos para o nosso texto de Lucas. Êxodo capítulo 23, versos 4 e 5. Embora o amar não esteja aí explícito, ele está no que diz respeito à expressão do amor, que é o ato benevolente. Observe, verso 4. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduzirás. O boi do teu inimigo está perdido. Você é dono de gado e você vê o boi do seu inimigo lá perdidão, né? Qual é a nossa tendência? Deixa aí que se estraga, não quero nem saber. Ele diz, você vai pegar esse boi, você vai levar. Como é que você vai reconduzir? Você vai levar lá com o teu inimigo. Você vai devolver, encontrei seu boi perdido, o seu jumento perdido. Tem mais. Se vires prostrado debaixo da sua carga, o jumento daquele que te aborrece, daquele que te odeia, ele caiu sobre a carga, estava pesada demais, ele pode ter quebrado ou machucado uma pata, e a ideia de prostrado sobre a carga, que ele caiu e a carga do seu inimigo está lá. Você vai dizer o quê? Toma ali. É assim que a gente faz, né? Tomara que apodreça aí, morra e os urubus comam. Não. Você vai fazer o quê? Não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. O inimigo está lá com o jumento, inclusive, porque você vai ajudar o seu inimigo. Ele é seu inimigo, fez mal para você. Você tem que pegar o jumento, levantar junto com ele. Isto é amar o inimigo. Portanto, Jesus está aqui falando de acordo com as Escrituras. Então, meus irmãos, observe que em plena concordância com as Escrituras, o Senhor Jesus está ordenando, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Isto significa retribuir o mal que nos foi feito com atos de benevolência. Isto é muito interessante, porque não é só que ele se estende aos inimigos
e que ele se expressa em atos e palavras benevolentes. É que esses atos e palavras benevolentes são resposta ao mal que nós sofremos do nosso inimigo. Este é o ponto. É a forma como nós retribuímos o mal que nos fazem. E em seguida, meus irmãos, então, ele exemplifica esse amor e benevolência que devem ser demonstrados tanto em palavras como em atos concretos. Então, o amor cristão se estende aos inimigos, se expressa em palavras e atos, e ele vai mostrar de que maneira. E é interessante que ele primeiro fala em como o nosso amor aos inimigos vai se manifestar em palavras. As duas primeiras expressões de Jesus após o verso 27, elas têm a ver com as palavras. No verso 28, observe: bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. A gente bendiz com as palavras e a gente ora com as palavras. Veja, note que Jesus está dizendo que você precisa bendizer. O que é que a gente faz quando a gente sabe que alguém falou mal da gente? Fulano falou, olha, eu ouvi fulano falar que você é miserável. O que você diz logo de que? Miserável é ela. Eu vou te contar agora como ela é miserável, né? A gente fala assim, né? A Bíblia diz que você precisa responder a maldição com bênção. Alguém no trânsito faz alguma coisa, você sem querer faz uma barbeiragem, ou ele mesmo faz, e ele te xinga. E te fala um palavrão. Você às vezes responde: eu não vou falar palavrão, mas eu vou falar duro com ele. Você tem que responder: Deus te abençoe, meu querido. É difícil, né? Mas é o que Jesus está mandando. Você não responde a maldição com maldição. E nem a maledicência com maledicência. Porque maldizer aqui tanto implica você rogar uma maldição, desejar algo ruim, como você também falar mal do outro. Ele está dizendo: bendiga ao que os calunia. Isso significa abençoar quem nos amaldiçoa e falar bem de quem fala mal de nós. É claro que eu não estou dizendo que você deve ressaltar virtudes que a pessoa não tem. Mas se você não vê nem virtude, você pode pelo menos desejar o melhor para ela. Orai pelos que vos caluniam. E note, Jesus não está dizendo que é para você orar por ele. Jesus está dizendo que é para você orar por eles, não contra eles, né? Ó, Jesus, manda uma carreta para... Não. É orar por eles, não contra eles. Ano passado, acho que ano retrasado, tinha gente convocando aí, tinha evangélico convocando para um jejum contra um determinado grupo. O jejum é contra mim, irmãos. É o afligir a própria alma, não é contra o outro. O nosso coração sempre prefere a oração imprecatória. O que é a oração imprecatória? Aquela oração do Salmo 139. É aquela oração que a gente ora para que Deus derrame o castigo nos inimigos. Mas calma, cuidado. Porque a oração imprecatória, primeiro que a que está escrita é inspirada. Foi o Espírito Santo que levou. Segundo, a perspectiva é que aquele é o inimigo do Senhor. O salmista no Salmo 39 diz que ele odeia os inimigos do Senhor. Mas observe, é porque eles são inimigos do Senhor. Mas quando a coisa traz para o lado pessoal, é o teu inimigo. São os teus interesses, aí você tem que ter uma outra atitude. Esse é o ponto. Então, a atitude de Jesus, a nossa atitude deve seguir a atitude de Jesus. Qual foi a atitude de Jesus diante dos que o insultavam na cruz? Conforme aqui mesmo o Evangelho de Lucas, lá ao final. O que ele dizia? Todos o xingavam. E ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E diz o Evangelho que ele dizia, ele repetiu essa oração: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esta é a oração. E o discípulo deve seguir o seu mestre, como fez Estevão. Em Atos 7:60, quando morria, ele levava pedradas
E as últimas palavras de Estevão foi: Pai, não lhes imputes este pecado. Essa deve ser a atitude do crente. O amor aos inimigos se expressa em palavras benevolentes. Experimente orar por aquele teu inimigo que te persegue, talvez, na tua perspectiva no trabalho, que passou a perna em você, na sua repartição, ou o teu vizinho, que de alguma maneira te prejudicou. Experimente começar a orar por ele. Ore por essa pessoa. Você não consegue perdoar, ore por ela todos os dias, para que Deus a abençoe, para que Deus, se ela não é crente, a converta. É isto que a palavra de Deus nos ordena. Mas ele mostra, em segundo lugar, que o amor aos inimigos se expressa em atos benevolentes àqueles que nos fizeram mal. Agora, o Senhor exemplifica o amor aqui em Atos, mencionando 3 situações práticas. Ele vai falar a partir do verso 29, até os 29 e o 30. E são aqui 3 situações práticas. Você que está anotando pode colocar isso. 3 situações práticas em que eu vou expressar o meu amor em atos benevolentes. E eu vou citar já essas 3. E eu vou resumir da seguinte maneira. Primeira situação, agressão pessoal. Segunda situação, litígio injusto. Terceira situação, uma doação imprevista. Então, agressão pessoal, litígio injusto e doação imprevista. Então, na agressão pessoal, qual é a agressão? Verso 29. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. O que significa o que Jesus está dizendo? Significa o seguinte: na agressão pessoal, qual deve ser a sua atitude que expressa o amor para com o seu inimigo? A atitude pode ser resumida no seguinte: quando agredido, não retribua com agressão. Prefira sofrê-la outra vez. Quando agredido, não retribua a agressão. Prefira antes sofrê-la outra vez. Meus irmãos, dar uma bofetada sempre foi um ato de insulto público que expunha a pessoa que a sofria a humilhação. Mas as expressões usadas por Jesus aqui se referem a um ato ainda mais violento. A palavra traduzida por face também poderia ser traduzida por queixo. E Jesus, na verdade, está falando num soco no queixo. E quando alguém sofre esse tipo de agressão, a reação natural é devolver o golpe. No entanto, a ordem de Jesus é escandalosamente contrária ao nosso senso de autodefesa. Mas antes de compreendermos o que Jesus quer dizer, é preciso entender o que ele não quer dizer. O que ele não quer dizer com isso? Primeiro, o nosso Senhor não está nos proibindo de nos defender da violência. Não é isso. Alguns usam esse texto para dizer isso, mas não é isto que ele está dizendo. Ele está dizendo, na verdade, que nós não devemos retribuir a violência sofrida. Você já levou o soco. Esse é o ponto. O sujeito te deu um soco. E aí qual é a sua reação? Fazer justiça e devolver o soco. Jesus está dizendo, não faça isso. Então, este é o sentido. Nós não devemos retribuir a violência sofrida. Então, ele está se referindo àqueles casos em que nós somos publicamente agredidos por outra pessoa numa eventual desavença entre cidadãos comuns. Ou aqueles casos em que, tendo sido pegos de surpresa, nós fomos feridos por algum malfeitor. Por exemplo, se alguém ou um bando investe em você para assaltá-lo, você tem o direito de se defender, e no caso de haver pessoas sob sua proteção, a família, por exemplo, isto se torna um dever. Você tem que defender. E para isso você precisará utilizar a força. Jesus não está proibindo você de fazer isso. Eu ressalto ainda que o princípio da não resistência aqui aplica-se a nós também como indivíduos e aos nossos direitos individuais e não às instituições. Então, mas o ponto é que às vezes você é agredido. Tem uma conversa lá, o sujeito fica zangado com você, vai lá e te dá um tapa ou te dá um murro. Bom,
você pode e deve se defender, ou fugir, ou outra coisa. Mas se você já levou a agressão, você não deve agredir novamente. Mas, lembre-se, você como indivíduo, mas você às vezes pode representar uma instituição. Eu preciso reforçar e aclarar esse ponto. Por exemplo, o Estado, através das suas instituições, não somente pode, como deve resistir, combater e punir o perverso. Preciso que se diga isso, afinal o Estado é o defensor dos interesses do bem comum. A Bíblia diz que a autoridade é ministro de Deus para o nosso bem e vingador de Deus para castigar o que pratica o mal, lá em Romanos 13:4. Um policial, por exemplo, enquanto representante de uma instituição, ele pode usar a força para coibir o crime e a violência. E sabemos que o Código Penal possui todo um conjunto de regras estabelecendo princípios de proporcionalidade no uso da força. É por isso que nos levantes promovidos por cidadãos comuns, por exemplo, usam-se as chamadas armas de efeito moral. Não são armas de efeito letal. Se houver alguma morte, isso acontece normalmente por um acidente. Mas num confronto com bandidos de alta periculosidade, usam-se armas de fogo. E quanto mais pesada, melhor. Certo? Não dá, como querem alguns, que um soldado, enfrentando um bandido entrincheirado, né, com fuzis, que ele vá lá com flores, a bandeira da paz e diga, por favor, por gentileza, você poderia baixar sua arma? Não dá para fazer isso. Ele, como representante do Estado, precisa resistir ao perverso. O Estado pode e deve punir o cidadão transgressor da lei. Até mesmo o Estado tem direito de estabelecer a pena de morte. Há alguns estados que fazem isso. Não é o caso do Brasil e nós não vamos entrar nessa discussão aqui, mas este é um ponto que é bíblico. Todavia, neste caso que Jesus está falando, nós estamos, nesse caso que eu acabei de mencionar, do Estado, é um caso de aplicação institucional do princípio de justiça retributiva, visando a corrigir a violência proporcionalmente. Mas Jesus aqui está falando contra a aplicação individual e, por consequência, arbitrária da justiça. Eu tomo vingança e faço justiça com as próprias mãos. Por isso, o policial, de que falei há pouco, por exemplo, por ser policial, ele já não tem o direito de usar a força, nem a autoridade institucional que lhe foi outorgada ou delegada para exercer vingança pessoal, por exemplo, para se aproveitar dos outros, dar carteirada por aí e dar coronhada por aí, à torta e à direita, porque ele é um policial. Tem muita gente fazendo isso. Ele não tem esse direito. Isso seria abuso de autoridade. Mas veja, se um cidadão comum, tomado de ira, der em você uma bofetada, der em você um soco, ou praticar qualquer outra agressão, verbal ou física, como filho do reino, você não deve revidar. É o que Jesus está dizendo. Ou no caso de um ato de violência perpetrado por um bandido, do qual você não teve a chance de se defender, você não deve procurar fazer justiça com as próprias mãos, embora você tenha o direito de denunciar o crime às autoridades competentes. Mas é claro que você deve defender, repreender o opressor e defender aquele que naquele momento está sendo por ele, de alguma maneira, agredido. Você tem esse direito e se você é o pai, o marido, você tem o dever de defender a sua família. Mas Jesus está falando quando você recebe uma agressão pessoal. Então, meus irmãos, temos aqui o princípio da não retaliação. E quando Jesus diz, ao que te bate numa face ou ao que te soca no queixo, oferece o outro lado do queixo, Jesus aqui, nós não devemos interpretar literalmente, ok? Mas de maneira figurada. Jesus está usando uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma figura de linguagem que consiste em um exagero com vistas a enfatizar uma ideia. A ideia que Jesus está dizendo é porque, assim, para contrapor-se com veemência a nossa tendência em buscar justiça com as próprias mãos, ele está dizendo, é melhor que você leve um outro soco do que você se vingar.
Este é o ponto, é um exagero que o Senhor Jesus está trazendo. É tanto que o próprio Jesus, quando levou uma bofetada, ele não virou o rosto, mas ele questionou seu agressor, embora pacificamente. Está lá em João 18, versos 22 e 23, estou citando só para você anotar, mas ele levou uma bofetada do soldado, porque o soldado disse que ele estava insultando o sumo sacerdote, e ele não estava fazendo isso. E ele disse, se eu falei mal, dá testemunho do mal. Diz o que foi que eu fiz. Mas se eu falei bem, por que tu me feres? É claro que Jesus respondeu pacificamente. Então a ideia de dar a outra face é uma hipérbole, um exagero para enfatizar o seguinte: é melhor tomar outro soco, isto é, ser agredido ou insultado de novo, do que devolver o insulto ao agressor. Portanto, o que o nosso Senhor está a nos ensinar é este: os filhos do reino devem preferir ser agredidos e insultados a dar o troco. Os filhos do reino devem preferir ser agredidos ou insultados a dar o troco. Certo? Eu devo preferir ser agredido e insultado a ter que dar o troco. Então, como discípulos de Jesus, meus irmãos, nós não só não devemos retribuir a violência sofrida com violência, nem responder aos insultos insultando o que nos ofende. Nós devemos responder a isto com atos benevolentes. A segunda situação é no litígio injusto. Ele diz, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. O que Jesus está querendo dizer, eu já resumo num pensamento, é, prefira sofrer o dano a cometer a injustiça. No litígio injusto, sofrer o dano a cometer injustiça. Quando Jesus fala aqui do ato de levar a capa, não é exatamente um assalto. Normalmente o ato de levar a capa está ligado a algum negócio, no qual ele usa duas palavras para descrever. Ele fala de capa, era uma veste um pouco superior, geralmente era usada para proteger a pessoa tanto do sol como da chuva e do frio, né? E a túnica era a roupa interior, era a roupa que ele usava normalmente. Então é como se o meu blazer fosse a capa e a minha camisa fosse a túnica, certo? Era comum que quando alguém penhorava, fazia uma dívida, penhorasse a sua capa, né? Mas a palavra de Deus já havia dito lá em Levítico que eu não devo reter a capa daquele que só tem essa capa para se proteger do frio, mesmo que ele me deva alguma coisa. Agora, Jesus está trazendo essa regra, colocando o outro lado. Se alguém, num negócio, me leva a capa, então o contexto é um litígio no qual alguém lhe toma algo da sua propriedade, alegando direito sobre aquilo por algum tipo de negócio que vocês fizeram, ainda que essa pessoa seja injusta. Na versão paralela de Mateus, o litígio perante um juiz ou tribunal está previsto. Lá em Mateus, capítulo 5, que é a nossa passagem paralela, está escrito no verso 40, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Essa palavra demandar, ela tem o sentido de levar a um juiz, levar a um tribunal e dizer, olha, esse homem me deve a capa e eu quero essa capa. Essa é a ideia. No caso de Lucas é um pouco diferente, porque ele está dizendo, se ele te levar a capa, ele não foi nem no juiz, ele diz lá no final do verso 30, não entres em demanda, você mesmo não vai entrar em litígio. Então, meus irmãos, este é o contexto. Então, o contexto não é o de um assalto, mas de um litígio num processo legal. A capa, a roupa externa, era mais importante do que a túnica, a roupa interna, porque ela protegia, como eu falei, das intempéries comuns à Palestina. Jesus está dizendo que mesmo que eu me sinta prejudicado pela decisão tomada, é melhor sofrer o dano do que causá-la ao próximo. Há muitas situações, irmãos, que nós podemos entrar em litígio por alguma questão de pertences pessoais ou de dinheiro. Quando você vai ao juiz, veja, o próprio mundo reconhece um pouco a necessidade da conciliação. A primeira coisa que você tem
Quando você vai a um juiz, é uma audiência de conciliação. Então, o sujeito te deve 30 mil reais, e aí, para conciliar, o juiz pergunta, você aceita 20 mil? Ou você aceita 15 mil? E você pode dizer sim ou não, e vocês vão chegando a uma negociação. Existe um ditado que diz que um mau acordo é melhor do que uma boa briga. É mais ou menos esse o sentido do que Jesus está dizendo. Você lembra que lá em 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo repreende os cristãos porque, por causa de demandas desse tipo, de litígios assim, eles estavam levando uns aos outros ao tribunal dos ímpios e nem sequer submetiam a um juiz, a um presbítero na igreja. E Paulo diz, o só haver demandas entre vós é vergonha para vós outros. E ele diz, por que não sofreis antes o dano? Por que não sofreis a injustiça, mas cada um causa o dano ao outro? Nós tivemos um caso na igreja presbiteriana que colocou outra igreja presbiteriana na justiça, e tem muitos casos assim. Por causa de uma demanda. Jesus está dizendo, é melhor você ter perdas e preservar a paz. Você deve preferir sofrer o dano e a injustiça do que a você ter que causar o dano. E quando a gente está numa demanda, irmãos, a gente sempre quer ganhar, né? A qualquer custo. Isso não acontece apenas pelo senso de justiça, mas também pela inveja amargurada e sentimento faccioso que alimentamos no coração. Ninguém quer perder, ninguém. Ah, não, eu quero com juros e correção monetária. Ninguém quer perder. Eu não estou falando também num litígio com uma empresa, é diferente. Estou falando de litígios pessoais, certo? Então, ninguém quer perder. E para isso nós somos tentados, muitas vezes, a desonesta e egoisticamente usar até os artifícios da lei a nosso favor. Uma atitude que vai friar esses sentimentos egoístas que brotam do nosso coração é dispor-se a dar além do que foi demandado. Jesus está nos mostrando o caminho da conciliação. Encontramos esse princípio, irmãos, em várias passagens das Escrituras. Salmo 34, verso 14, que é mencionado por 1 de Pedro 3, verso 11, diz, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, diz o apóstolo Paulo em Romanos 2, 18. Desse modo, Jesus está ensinando num litígio, procure a pacificação, procure a conciliação, mesmo que você tenha que abrir mão de algo que você julga importante. Em terceiro lugar, na doação imprevista, não se negue a ajudar ao necessitado, ao que precisa. Jesus está dizendo aqui, mesmo verso 29, no verso 30, melhor dizendo, dá a todo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, ainda voltando àquela questão do litígio, mas aqui dá a todo o que te pede. Essa palavra, o que te pede, refere-se a alguém que realmente necessita. Alguém que realmente está precisando. Jesus está tratando desse caso. Precisamos contrabalançar esse princípio com outro princípio que o Espírito de Cristo nos deixou e que está em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10 a 12. Você anota e você lê em casa o capítulo 3, do verso 1 ao 12, de 2 aos Tessalonicenses. Ali Paulo exorta alguns irmãos que, se aproveitando da bondade dos cristãos, até se dizendo missionários, andavam uma casa para outra, só fazendo fofoca e não trabalhavam nem evangelizavam e começaram a viver à custa dos crentes. Alguns aproveitadores, ele diz, alguns que andam desordenadamente entre vós. E aí Paulo diz, olha, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Então Jesus não está falando aqui daquele preguiçoso que não quer trabalhar, mas daquele que realmente não tem o que comer. E, meus irmãos, existem pessoas que muitas vezes nos pedem que não têm o que comer. E nós precisamos ajudar essas pessoas, às vezes com aquilo que temos no momento. Nós não devemos nos recusar a dar ao que é necessitado,
Podemos fazer isso da maneira mais sábia possível, existem instituições, mas há situações em que nós vamos ter que ajudar alguém que nos pede algo porque de fato precisa. O Senhor Jesus está dizendo, dá ao que te pede. E Ele diz ainda que você deve emprestar sem esperar nada em troca, sem esperar nenhum lucro. Ele vai falar isso no segundo parágrafo. Então esse é o que Jesus está dizendo para nós. E aí nós queríamos trazer um outro princípio, um segundo grande princípio. Tudo isso se refere a esse princípio. O amor cristão se estende aos inimigos e se expressa em palavras e atos benevolentes, e feitos mesmo aqueles que nos fazem mal. Mas em segundo lugar, o Senhor Jesus vai mostrar, nesse segundo parágrafo que começa no versículo 32, e eu serei mais breve aqui, o amor cristão é diferente do amor natural e terreno comum aos ímpios. Irmãos, o que deve nos destacar é que nós temos que ter um amor diferente do amor terreno e do amor que os ímpios têm. E é isso que Jesus vai dizer do verso 32 em diante. Ele arrasou, ele está ainda tratando do mesmo princípio, mas aí ele arrasou. Se amais aos que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Ele está falando, os pecadores, está falando os ímpios. Os piores pecadores amam os que os amam. Bandido gosta da sua família e normalmente ele quer proteger a sua família. Aliás, bandidos, eles se irmanam. Eles são fiéis, eles se traem também. Como as chamadas pessoas de bem muitas vezes se traem. Mas o bandido faz o bem a outro bandido. Então, Jesus está dizendo, você não faz nada demais se você ama apenas aquele que lhe faz bem. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Se emprestai àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Ele está falando aqui daquele empréstimo que visa lucro. E ele está falando até mesmo que eu não devo entrar em demanda. Se eu empresto, eu não devo esperar receber vantagem com isso. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestar, sem esperar nenhuma paga, nenhuma recompensa. É isto que ele quer dizer. Porque será grande o seu galardão. O amor cristão tem que ser diferente, irmãos. O discípulo de Cristo é diferente do ímpio. Se eu só amo aqueles que me amam, eu não sou melhor que o ímpio. Porque o ímpio faz isto. É isso que Jesus está dizendo. Então, o amor dos ímpios é um amor natural, que é impulsionado pelos seus afetos egoístas. E Jesus, então, nos traz qual é o nosso modelo. E aí vem, então, o modelo perfeito, finalmente. E sereis, verso 35, lá no final, filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Na versão de Mateus, ele diz, Ele faz vir o sol sobre bons e maus, e a chuva sobre justos e injustos. Muitos ímpios hoje vão dormir, tendo comido, bebido e estando no abrigo. Esse bem procede de Deus. Ele é bom para com os ingratos e maus. E ele termina dizendo, sede misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai. O grande modelo aqui, queridos, é o Pai. Deus, o nosso Pai. A chamada primeira pessoa da Trindade. Ele é um Pai misericordioso. Você tem, então, dois padrões e modelos de conduta no que diz respeito ao amor. O modelo dos ímpios e o modelo do nosso Pai Celestial. O amor dos ímpios é um amor natural, impulsionado pelos seus afetos e interesses egoístas. Eles amam aqueles que os amam. Até os bandidos fazem assim. Não há glória no afeto natural, porque, primeiro, ele é um impulso normal que Deus colocou no coração de todos os homens. Segundo, porque ele normalmente é um afeto egoísta. Eu amo apenas aquele que me faz bem.
mas nós somos filhos do Altíssimo. Se você tem Cristo Jesus, você é filho do Altíssimo. E, meus irmãos, qual é o grande exemplo do nosso Pai Celestial? Nós cantamos: a Deus demos glória por seu grande amor. Nós éramos inimigos de Deus pelas nossas obras malignas. E o seu Filho bendito, seu Filho unigênito, Ele deu pelos seus inimigos para nos fazer seus filhos. Esse é o exemplo de misericórdia do nosso Deus. Ele nos tratou a nós, seus inimigos, pecadores, com amor, entregando-nos o seu Filho bendito. E é por isso que nós devemos imitar o amor do nosso Pai. Eu quero então concluir, meus irmãos, já concluindo e aplicando. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a regra de ouro, ela não se limita a nos ensinar o que não devemos fazer. Veja, a regra de ouro é essa. Como que você quer ser tratado? Se você quer amar o próximo como a si mesmo, é simples. Você ama a si mesmo, viu? Cuidado com a falácia daqueles que usam esse mandamento e dizem: olha, porque nós temos que amar a nós mesmos, porque Jesus disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, então eu não posso amar o próximo sem primeiro amar a mim. Não! Jesus já está assumindo que você ama a você mesmo. Até quando você se autodeprecia, isso é uma forma de amor próprio. Isso é uma expressão de orgulho. Você não atingiu o padrão que você queria e aí você começa a se autodepreciar. Então, Jesus está dizendo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele está usando uma oração subordinada, adverbial, de modo reduzida de verbo. Isso é fruto de uma discussão com a minha esposa quando eu estava analisando o texto, eu passei para ela, ela confirmou para mim. Significa como eu amo ao próximo, como eu já amo a mim mesmo, é isso que significa. Eu fiz toda essa classificação para dizer que gramaticalmente não tem como você dizer: você primeiro precisa. Não, você já ama, você é cheio de amor próprio. Todos nós. Então como é que você queria ser tratado quando você dá uma bofetada? Você queria ser perdoado, né? Você queria levar outra? Não. Como é que você queria ser tratado pelos outros? Faça isso. Ele não está dizendo que você deve fazer esperando que os outros vão fazer. Ele está dizendo: o que você gostaria, faça com eles. E sabe, a regra de ouro não se limita a nos ensinar o que não devemos fazer. Como filhos do reino, os verdadeiros discípulos de Cristo não apenas se refreiam de retribuir o mal, eles se dispõem a praticar positivamente o bem aos que os prejudicam. É fácil fazer o que Jesus nos ordena aqui? É fácil? Certamente que não. Mas veja, ele não disse que seria. Pelo contrário, mais tarde, ao falar das exigências do discipulado, ele deixará claro que segui-lo requer negar-se a si mesmo, dia a dia tomar a cruz. Lá em Lucas mesmo, 9:23, não é fácil passar por cima do meu orgulho, do meu senso de justiça, da minha indignação, mas é possível se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, se você tem Cristo na sua vida, se o Espírito Santo habita em você, se você foi alcançado pela graça salvadora interior, é possível obedecer ao Senhor. Portanto, os que são de Cristo Jesus não têm desculpas. Aqueles que tiveram seus pecados perdoados por meio do sacrifício do seu Senhor, não têm justificativas. Cada dia que você peca, você está dizendo: crucifica-o, você está ofendendo a Cristo, e todos os dias Ele responde de maneira benevolente a você. Então você não tem justificativa para não perdoar. Segundo lugar, ao contrário do que possa parecer, aquele que retribui o mal, irmãos, ele não está resistindo, ele está sucumbindo a ele. Pagar o mal com o mal não é vencê-lo, é ser vencido por ele. Vale a pena você anotar isso. Pagar o mal com o mal não é vencê-lo, é ser vencido por ele. Você sempre acha que agora é minha vez, agora é minha vez. Não, 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 você não está vencendo nada, você está sendo derrotado, porque o mal entrou em você, contaminou você. Por isso, ao ensinar a mesma regra de ouro, o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 17 a 21, diz: não torneis a ninguém mal por mal,
Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tudo que sair de você, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que te retribuirei, diz o Senhor. Esse dar lugar à ira é a ira de Deus. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. E como é que Paulo conclui? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal. Como é que você vence o mal? Não é se vingando, é com o bem. Por último, irmãos, eu encontrei na internet a seguinte mensagem anônima de autoajuda: goste de quem gosta de você. Ame quem te ama. Seja feliz com quem te faz feliz. Essa filosofia é da moda. E tem muito crente espalhando essa heresia. E ela se acentuou em nossos dias, porque nós vivemos uma sociedade narcisista. Uma sociedade narcisista é uma sociedade voltada para si mesma, onde cada um é obcecado pela própria imagem. O ensino de Jesus em nosso texto vai na contramão de tudo isso. E ele está nos convocando a aderirmos à sua contracultura. A quem você seguirá, a Jesus ou ao mundo? E nesses tempos, meus irmãos, eu não poderia deixar de fazer, e termino com isto, nesses tempos de polarização político-ideológica, a igreja evangélica tem se deixado seduzir pelo canto da sereia. E, em geral, ela tem assumido mais a postura de um grupo identitário, a vociferar pelos seus direitos, com a mesma agressividade, com o mesmo vocabulário sujo dos seus adversários, do que a postura de seguidores de Jesus. Quando você vê um adversário, talvez político, ideológico, se dar mal, e vai lá para a rede social e diz: toma, bem feito, e começa a xingar, você não está fazendo nada diferente dos ímpios. Cuidado com a forma como você tenta defender os valores do reino. Muitas vezes, muitos defendem negando os valores do reino. Veja, é possível se indignar com o pecado e as perversões do mundo, sem usar as armas carnais do mundo. E nossa indignação não deve ser motivada pelo nosso grau de desconforto pessoal, mas pela glória de Deus e pela honra de Cristo. Quando nós somos insultados por causa da nossa fé e da nossa boa conduta em Cristo e procedemos como somos ensinados aqui pelo nosso Senhor, nós estamos refletindo o caráter dele. O apóstolo Pedro, e eu termino com essa passagem, em 2 de Pedro 2, versos 20 em diante, ele diz, eu termino com isto: que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. É assim, crente, que eu e você temos que nos comportar. Pois ele, quando ultrajado, o que é ultrajado? Quando você é ofendido publicamente, você é xingado publicamente. Não revidava com ultraje, não xingava de volta. Quando maltratado, não fazia ameaças. Teu dia vai chegar. Não fazia ameaças. O que Jesus fazia e o que eu e você, como discípulos de Jesus, devemos fazer? Ele se entregava àquele que julga retamente. E sabe o que mais? Pedro termina dizendo qual foi o benefício disso. É que quando ele fez isso, ele estava carregando sobre o madeiro, no seu corpo, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas chagas de Jesus, infringida pelos seus inimigos, eu e você fomos sarados. Nós estávamos desgarrados, como ovelhas, e nós nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. Ele é o modelo perfeito.
Ele é o nosso modelo perfeito e nós devemos segui-lo. Tu és bem-vindo aqui.